Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, comemoraram o aval de Flávio Dino ao acordo para liberar as emendas parlamentares. E a situação pode ficar ainda melhor para os parlamentares com uma nova boa notícia que partiu do gabinete do ministro do STF. Repórter André Anelli chegando mais uma vez aqui com a gente. O que mudou nesse interminável debate, André? Melhorou ainda mais para os parlamentares, viu, Tiago? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu antecipar para sexta-feira, para amanhã, com prazo até o próximo dia 5 de março, o julgamento virtual do acordo firmado em conjunto com o Congresso Nacional e o governo federal, que define providências a serem adotadas para garantir transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares. Inicialmente, essa medida seria submetida a referendo do plenário virtual só entre os dias 14 e 21 de março. Em um despacho publicado nesta quinta-feira, Dino justificou a antecipação por conta do que chamou de excepcional urgência caracterizada no presente caso. Lembrando que o acordo apresentado pelo Legislativo e Executivo prevê a identificação nominal dos parlamentares, autores e apoiadores das emendas, além da padronização das atas e planilhas que descrevem os recursos públicos. O ministro Flávio Dino tem ressaltado que as emendas de 2025 e de anos anteriores, que seguem bloqueadas, serão liberadas após a homologação pelo plenário. A exceção é para casos como, por exemplo, o impedimento técnico identificado pelo ordenador de despesas do Poder Executivo ou quando a suspensão específica tenha sido determinada pelo STF por conta de auditorias realizadas pela CGU em ONGs e demais entidades suspeitas. Mesmo com essas ressalvas, o Congresso Nacional passou as últimas horas festejando o posicionamento do ministro do STF. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que a decisão de Dino de aprovar o plano de trabalho das emendas é resultado dos esforços do Legislativo em dialogar com os demais poderes e que também é um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares. O presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a decisão de Dino estabelece caminhos para maior transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares, fortalecendo a probidade administrativa. Tiago. Esse é o ponto, a transparência em todo esse processo. André Anelli com as informações. Bom trabalho para você. Vou chamar a Dora Kramer, assunto emendas sempre com a Dora comentando. E será que dessa vez o nó estará desatado e, consequentemente, o Congresso volta ao trabalho, a aprovar as matérias que estão paradas há muito tempo? É um exercício de imaginação ou não, de futurologia ou não, Dora? Não, ele começa a ser desatado. E a gente vê quando o ministro Flávio Dino fala a situação de excepcional urgência, sabe qual é essa situação de excepcional urgência? A necessidade do Poder Executivo de aprovar o orçamento. Foi isso é que foi decisivo. Não vou chamar de ofensiva, mas a atuação do Poder Executivo junto ao ministro Flávio Dino é que foi decisiva para que houvesse essa liberação. Agora, é uma liberação que não é o último capítulo da novela, porque, além das ressalvas a que o André fez referência, ainda tem um prazo. Daqui a 30 dias... O ministro Flávio Dino volta a examinar se a prática, se tudo isso que foi acordado, na prática, está sendo cumprido. Então, é mais ou menos, você vê que é exatamente 30 dias para que abra espaço para que se vote em março o orçamento de 2025. E um outro ponto, não é, Vilela? Por mais que tudo isso possa ser destravado, com algumas exceções, mas quase tudo destravado, de que forma vai ser feita a atuação ainda do Supremo? Ou seja, o Supremo vai continuar fiscalizando isso no pé do Congresso Nacional, se a gente pode dizer assim?
Não tenha dúvida, viu, Tiago? O Supremo Tribunal vai ficar de olho para que realmente não volte a acontecer o que acontecia, de emendas que não tinham a clareza na transparência das suas indicações. E o Congresso Nacional eu não vejo como vitória. Eu vejo, aliás, um interesse até um pouco artificial no sentido de criar uma comemoração, criar uma boa notícia, mas a verdade é que o Congresso Nacional foi ceifado em uma prerrogativa que havia construído com o tempo, que era no sentido de extrapolar os limites constitucionais da aplicação de emendas e criar uma situação onde essa indicação de emendas ela não tivesse a transparência adequada. Quem eu vejo que é o vencedor dessa contenda é justamente o Supremo Tribunal Federal. E eu não tenho dúvida que vai ficar de olho para ver se os termos dessa decisão serão de fato cumpridos.